Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 241 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 697, 699, 700 e 701 da consolidação das leis do trabalho, que tratam da composição do Tribunal Superior do Trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 697 da Consolidação das Leis do Trabalho que, em caso de licença superior a 30 dias ou de vacância, enquanto não for preenchido o cargo, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho poderão ser substituídos mediante convocação de desembargadores de qualquer dos tribunais regionais do trabalho, na forma que dispuser o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Esse artigo 697 vem a complementar o nosso estudo da aula anterior a respeito de como funcionam as turmas e o plenário do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, em caso de licença superior a 30 dias ou de vacância do cargo de ministro, os ministros do tribunal poderão ser substituídos mediante convocação de desembargadores de quaisquer dos tribunais regionais do trabalho, na fórmula que dispuser o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. O regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho, em seu artigo 17, nos anuncia que nas ausências temporárias, por período superior a 30 dias, e nos afastamentos definitivos, os ministros serão substituídos por desembargador do trabalho, escolhido pelo órgão especial, por consenso ou mediante escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Então, essa escolha dos desembargadores do trabalho para substituírem os ministros nas ausências temporárias que demandem período superior a 30 dias e nos afastamentos definitivos, ou seja, nas aposentadorias, nos casos de perda do mandato, os ministros serão substituídos por aqueles desembargadores do trabalho que serão escolhidos pelo órgão especial, portanto,
reúne-se o órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho para, por consenso ou por escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, serem escolhidos aqueles desembargadores que irão compor determinadas turmas ou mesmo alguns casos de julgamentos que são necessários um número superior aos ministros que estarão disponíveis para tal. Nos diz o parágrafo único desse artigo 17 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho que o desembargador do trabalho convocado atuará nos órgãos fracionários, quer dizer, ele será destinado às turmas nos que tiver assento o ministro afastado. Portanto, aquele desembargador do trabalho convocado, ele será destinado exclusivamente a substituir o ministro afastado, temporária ou definitivamente, para a determinada turma em que tenha a atuação um ministro substituído. Não poderá ser conduzido ao tribunal pleno e ao órgão especial. Nos diz o artigo 18 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho que o presidente do tribunal poderá, em caso de urgência e quando inviável a imediata reunião do órgão especial, há de referêndum deste convocar desembargador do trabalho para a substituição do ministro afastado. Então, naqueles casos em que não é possível a reunião imediata do órgão especial, o ministro presidente do tribunal poderá, em caso de urgência, por exemplo, um julgamento importantíssimo que necessite da presença dos desembargadores componentes dos ministros componentes daquela determinada turma do Tribunal Superior do Trabalho, mas que há um deles ou alguns deles afastados temporariamente ou mesmo que se aposentaram, e não havendo a possibilidade da imediata convocação do tribunal, do órgão especial, nesse sentido, o presidente do tribunal poderá convocar um desembargador do trabalho para a substituição dos ministros afastados. Então, em casos excepcionais, cabe ao presidente do tribunal convocar desembargador do trabalho para a substituição do ministro afastado emergencialmente, ad referendo, ou seja, com o apoio do órgão especial que naquela ocasião não pôde ser reunido. O artigo 698 da Consolidação das Leis do Trabalho encontra-se revogado e, portanto, dentro da sistemática que nós adotamos para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não merecerá ilação a respeito do mesmo, porque já não se encontra vigente no ambiente jusoperário brasileiro. Passemos, pois, ao artigo 699 da Consolidação das Leis do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho
não poderá deliberar na plenitude de sua composição, senão com a presença de pelo menos 9 de seus ministros, além do presidente. Portanto, o Tribunal Superior do Trabalho, na sua composição plena, não pode desenvolver seus trabalhos sem a presença de pelo menos 9 ministros, além do presidente. Portanto, a contagem será de 10 integrantes, já incluído o presidente do tribunal, que na composição plena é obrigatoriamente convocado para laborar nos julgamentos. Nos diz o parágrafo único do artigo 699 da Consolidação das Leis do Trabalho que as turmas do Tribunal Superior do Trabalho são compostas de 3 ministros e só poderão deliberar com a presença de todos os seus membros, cabendo também a este funcionar como relator ou revisor dos feitos que lhe forem distribuídos, conforme estabelecer o regimento interno. Portanto, as turmas do Tribunal Superior do Trabalho, que nós já vimos ser compostas de 3 ministros, só poderão deliberar com a presença de todos os seus membros, cabendo também ao presidente da turma funcionar como relator ou revisor nos feitos em que lhe forem distribuídos, conforme estabelecer o regimento interno. Para que essa composição seja possível, cada turma tem sob sua guarda 2 desembargadores convocados que ficam vinculados a ela e participam do julgamento no caso de licença ou impedimento de algum dos ministros. Portanto, as turmas do Tribunal Superior do Trabalho têm sob sua guarda 2 desembargadores convocados, formando, portanto, um arcabouço de 5 componentes. No caso de impedimento ou licença de algum dos 3 ministros que a compõem, será imediatamente convocado o desembargador vinculado àquela determinada turma para compor a participação daquela turma em julgamentos, fazendo com que, portanto, sejam 3 participantes para o desempenho das funções de julgador naqueles autos que estão vinculados àquela determinada turma. Nos diz o artigo 700 da Consolidação das Leis do Trabalho que o Tribunal Superior do Trabalho reunir-se-á em dias previamente fixados pelo presidente, o qual poderá, sempre que for necessário, convocar sessões extraordinárias. Portanto, o Tribunal Superior do Trabalho reunir-se-á em dias previamente fixados pelo seu presidente, que poderá, em casos de necessidade excepcional, convocar sessões extraordinárias. Nos diz o artigo 701 da Consolidação das Leis do Trabalho que as sessões do Tribunal Superior do Trabalho serão públicas e começarão às 14 horas, terminando às 17 horas, mas poderão ser prorrogadas pelo presidente em caso de manifesta necessidade. Portanto, todas as sessões do tribunal, seja nas turmas, seja na sua composição especial, ou seja,
no plenário serão públicas e começarão às 14 horas, terminando sempre às 17 horas, a não ser que haja caso de manifesta necessidade, quando o presidente poderá prorrogar esse lapso temporal até que se resolva a necessidade premente que se apresentou. As sessões extraordinárias do Tribunal Superior do Trabalho só se realizarão quando forem comunicadas aos seus membros com 24 horas, no mínimo, de antecedência. Portanto, nas convocações das sessões extraordinárias pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, estas só se realizarão quando forem comunicadas aos seus membros com 24 horas, no mínimo, de antecedência. Então, o presidente, se quiser promover sessão extraordinária do Tribunal Superior do Trabalho, tem que, obrigatoriamente, anunciar aos seus membros com 24 horas de antecedência. Nas sessões do tribunal, os debates poderão tornar-se secretos, desde que, por motivo de interesse público, assim resolva a maioria dos seus membros. Como sabemos, alguns processos trazem em si uma situação de interesse público que demande que a sessão do tribunal e seus debates sejam colocadas como sob o manto de secretas, por causa do tema nelas discutido. Nesse sentido, por motivo de interesse público, a maioria de seus membros, portanto, a maioria da composição que estiver atuando naquele determinado processo, deliberará se aquela matéria é ou não de interesse público e mereça ser colocado sob sigilo na sessão. E assim sendo, quando isso acontece, e não é tão raro assim como se pensa, quase sempre tem um processo que demanda estar sob sigilo. Todos os participantes que estejam presencialmente acompanhando essa sessão são retirados do plenário, e aqueles que estão virtualmente acompanhando também são desconectados para que aquele julgamento específico possa ser realizado sob sigilo. Terminada a situação sigilosa, voltam as sessões serem públicas e o acesso de quem quer que esteja interessado no assunto volta a ser permitido. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 241 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e requerer ainda uma vez mais que aqueles que ainda não fizeram se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas
duas atitudes simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.